Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos trabalhar aqui em uma videoaula de sexta-feira, dia 19 de março. E nós vamos começar aí com o capítulo 2 do livro de língua portuguesa. Vamos fazer a leitura dessa parábola, Daniel na cova dos leões, que é uma adaptação da Bíblia, de Daniel 6, capítulo 6, versículos 12 a 18. Nós já vimos aí a característica das parábolas, nós vimos quais são suas características, a função, a estrutura. Agora vamos trabalhar aí na prática. As parábolas, assim como a fábula, ela nos traz ensinamentos, né? Mas nós temos aí algumas diferenças entre a fábula e a parábola. Nós vimos na aula teórica sobre as parábolas que as parábolas, diferentemente das fábulas, têm como personagem pessoas. Pode haver aí a presença de animais, mas esses animais, eles não têm características humanas, eles não vão ali protagonizar a narrativa como nas fábulas. Mas elas trazem ali um ensinamento, uma lição moral também, né? E nós vimos que as parábolas, elas são muito utilizadas no contexto religioso, né? E na Bíblia há várias parábolas. E nós vamos ver um exemplo aí de uma parábola que está na Bíblia, tá bom? Vamos lá fazer a leitura do texto. Primeiro, a primeira página lá do capítulo apresenta essa imagem. Fala para nós olharmos, analisarmos e discutirmos aí sobre essa imagem. O que nós podemos identificar aí? Uma pessoa, um homem e alguns animais, umas feras, leões aí em volta, alguns ossos aqui, né, carcaça, com certeza de algum animal que eles já comeram. E observem a presença aqui dessa luz também, ele olhando para essa luz, né? O que será que isso representa, né? A parábola, os elementos ali que estão na parábola têm sempre um significado forte, né? E agora vamos fazer a leitura dessa parábola. Daniel na cova dos leões. Muito tempo atrás, Dário, rei dos persas e dos medos, achou uma boa ideia nomear 120 príncipes para administrar seu império e colocar 3 presidentes sobre eles, um dos quais era Daniel. Os príncipes deveriam prestar contas aos presidentes para evitar que o império sofresse danos. Daniel sobrepujou os príncipes e os presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Assim, o rei pensou em colocá-lo à frente de todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram algum motivo para acusá-lo em sua conduta, mas nada conseguiram, pois ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou nem culpa. Então esses homens disseram: nunca conseguiremos acusar Daniel de algo errado, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, os príncipes e os outros 2 presidentes foram juntos falar com o rei e o convenceram a promulgar um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não ao rei deveria ser lançado na cova dos leões. Quando soube do decreto, Daniel não se preocupou e no seu quarto, com as janelas abertas, continuou se ajoelhando e orando e dando graças diante do seu Deus 3 vezes ao dia, como sempre fizera. Aqueles homens foram espioná-lo e o acharam orando e suplicando diante do seu Deus. Então foram logo relatar ao rei. Disseram-lhe: porventura não assinaste o decreto pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: esta palavra é certa,
conforme a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar. Então disseram ao rei: Daniel não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. O rei ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Trabalhou para salvá-lo até ao pôr do sol, mas aqueles homens lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Não tendo opção, o rei ordenou que prendessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Dário lhe disse: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. O rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. Chegando lá, removeu a pedra e chamou Daniel com uma voz triste. Daniel, será que o teu Deus conseguiu te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim feito, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Seu reino não se pode destruir, seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Nós temos aqui uma adaptação da Bíblia, de Daniel capítulo 6, versículos de 12 a 28. Daniel na cova dos leões. Aqui nós temos o quadrinho de vocabulário. Utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes: sobrepujou, conduta, promulgar, petição, revogar, penalizado, selou e opera. Vamos lá. Sobrepujou, foi melhor que os outros, destacou-se entre os demais. Daniel sobrepujou, ele foi melhor que os outros. Conduta é a maneira de agir, comportamento. Promulgar, mandar publicar lei ou algo semelhante, lei, decreto. Petição, ato de pedir, oração suplicante. Revogar é anular, cancelar. Penalizado, que sente tristeza ou pesar, desgosto, desgostoso, pesaroso, triste. Selou, fechou completamente. Opera, realiza, age, atua. Agora vamos para as questões aí sobre o texto que nós fizemos a leitura. 1. Qual foi a intenção do rei Dário ao nomear 120 príncipes e 3 presidentes? Sua intenção era proteger o reino de algum dano.
Então, quando o rei Dário fez isso, nomeou 120 príncipes e 3 presidentes, era para proteger o reino de algum dano. Segunda questão. Daniel sobrepujou os príncipes e os presidentes. Ou seja, nós vimos ali, ele foi melhor, né? Destacou-se ali. Que qualidades podemos atribuir a ele para justificar seu destaque? Nós vimos lá que ele era leal, né? Então a lealdade, a fidelidade, integridade, ele era íntegro, honestidade, ele era um homem honesto, corajoso, etc. Aí vocês podem colocar, tá bom? Outras qualidades aí, né? Ele era, aqui fala da fidelidade, né? Mas ele era religioso, ele era honesto, aqui também já diz, né? Enfim, você pode colocar as outras qualidades, outros valores aí. Lembra quando nós falamos de fábula, que a fábula trabalha com valores? A parábola também, né? Daniel aí é um homem que tem muitos valores, tem muitas qualidades, por isso ele se destacou, né? 3. A narrativa bíblica Daniel na cova dos leões nos sugere um ensinamento religioso. Nós sabemos que a parábola, né, ela traz o ensinamento para nós. Aqui nós vamos agora identificar aí entre as opções abaixo esse ensinamento religioso que a parábola nos traz. Vamos lá, letra A. Principalmente nas situações mais difíceis, a fé se enfraquece. É pelo contrário, né? No caso aqui. B. Os leões só comem quando têm fome. Foi por isso que eles não comeram Daniel, porque eles não estavam com fome. Os leões, eles são levados aí, as suas ações são levadas pelo instinto, né? Então, se tinha uma presa lá, dependente deles terem fome ou não, eles atacariam. C. Confia em Deus, pois Ele nunca te abandonará. Este é o ensinamento que nós identificamos lá, porque o Daniel não deixou sua fé abalar. Ele confiou em Deus até naquele momento ali que ninguém mais via saída, né? Talvez nem ele, mas ele confiou em Deus e Deus não o abandonou. Ele passou a noite na cova dos leões e os leões não fizeram nada com eles. Agora nós podemos até voltar ali naquela imagem, né? Do início aqui, ó. Daniel passando a mão aqui no leão. E os leões tranquilos aqui, não fizeram nada com ele. E outro detalhe aqui, vamos voltar. Olha essa luz aqui. Essa luz representa o quê? Deus ali com ele, né? E ele olhando para cima, confiando em Deus. Letra D, nenhum obstáculo pode ser vencido sem esforço. Ou letra E, nunca é tarde para desistir de planos que não estão dando certo. Nós claramente temos o ensinamento como a letra C, né? Confia em Deus, pois Ele nunca te abandonará. Quarta questão. Que sentimentos os príncipes e presidentes sentiram quanto à preferência do rei Dário em colocar Daniel à frente de todo o reino? O que vocês acham que eles sentiam, hein? Sentiram em relação a Daniel? Muita inveja, né? Eles sentiram inveja, raiva, desdém pelo destaque de Daniel perante o rei, né? Desdenharam ali o destaque dele, né? A sobrepujança dele perante o rei. Quinta questão. Que plano os príncipes e presidentes criaram para acusar Daniel de má conduta e enganar o rei para prendê-lo? Então eles estavam ali morrendo de inveja, né, de raiva de Daniel. Eles precisavam fazer alguma coisa, né? Qual plano eles tramaram? Eles foram lá no reino, os príncipes e os 2 presidentes, eles foram lá no rei, foram falar com o rei e convencê-lo
a promulgar um decreto ordenando que nos 30 dias seguintes todo homem que fizesse petição, nós vimos, né? O que é petição? Pedido, oração, a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao rei, deveria ser lançado na cova dos leões. Porque ali na sociedade, né, quando nós tínhamos a monarquia, o rei era o principal, né? Ele queria toda a atenção, todo o poder. Então eles pegaram aí o rei nessa questão de orgulho dele e o convenceram a promulgar esse decreto, porque eles sabiam que Daniel seria pego por isso. 6. Os homens do rei espionaram Daniel e o encontraram orando e suplicando diante do seu Deus. Então eles o denunciaram ao rei, que mesmo se sentindo penalizado, logo cumpriu o decreto. O que os príncipes e presidentes disseram ao rei para convencê-lo de prender Daniel? Transcreva em que trecho da parábola isso ocorre, é para copiar ali o trecho mesmo. Lembrando de colocar entre aspas, se você vai copiar o texto, sempre tem que colocar aspas, tá bom? Independente do que você copie, sempre coloque aspas, porque aquelas palavras não são suas, tá? Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto que o rei estabeleça se pode mudar, né? Já que o rei ele começou a ficar sensibilizado, ele ficou se sentindo penalizado, ele não queria colocar em prática, né? Eles foram lá e falaram: olha, rei, não é bem assim não, né? Nenhum decreto do rei pode ser mudado. 7ª questão. Como o rei Dário agiu após prender Daniel na cova dos leões, na cova com os leões? O rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Então ele fez jejum, não dormiu à noite, né? E não ficou ali com os instrumentos, né? Com a música, porque seria um deleite, né? Então ele estava ali em jejum e a postos, né? Acordado, pensando justamente no Daniel. Terminando aí a correção nessas atividades, nós vamos falar aqui um pouco sobre ato de fala, frase e contexto. Isso está no livro de língua portuguesa, páginas 78 a 82. Conteúdo aí que nós devemos trabalhar, que vai estar na revisão, vai estar na avaliação, tá bom? Vamos lá? Como dissemos no capítulo 1, a linguagem tem várias unidades para nós. Como permitir a expressão dos nossos pensamentos. Vamos voltar. A linguagem tem várias utilidades para nós, tá bom? Como permitir a expressão dos nossos pensamentos, a defesa de nossas opiniões, a construção de nossa visão de mundo, a convivência em sociedade, etc. Todas essas funções se relacionam quando a comunicação entre duas ou mais pessoas se estabelece. Então, quando nós temos as pessoas se comunicando, conversando ali, nós colocamos em prática aí todas essas utilidades que a linguagem tem. O mais interessante é que quando essa interação se realiza, realizam-se também inúmeras ações, ou seja, agimos e reagimos por meio da palavra. Então, a palavra é ação. Provavelmente, você nunca se deu conta das nossas ações verbais, mas elas acontecem o tempo inteiro. Observem aqui ações verbais, ações por meio da palavra. Quem fala ou escreve age sobre o seu interlocutor, aconselhando, ordenando, prometendo, pedindo, afirmando, etc. São ações, tudo isso é ação. Aconselhar, ordenar, prometer, conversar, explicar. São ações que fazemos aí por meio da
fala por meio das palavras, utilizando as palavras. Para compreender isso melhor, leia a tira abaixo. Ô amigo, por aqui quentura não bota mais medo em ninguém. Ao dizer por aqui quentura não bota mais medo em ninguém ao dragão, Chachado desempenha uma ação, a de afirmar. Ora, como vive no sertão, Chachado sabe o que está falando. O sol e o calor são constantes naquela região. Assim, ao fazer essa afirmação, Chachado expressa também uma atitude pessoal, a de ter certeza sobre o que diz. Para simplificarmos, podemos dizer que, sempre que falamos ou escrevemos para alguém, temos uma intenção. Pessoal, sempre que falamos ou escrevemos para alguém, temos uma intenção. Fazer um convite, alertar sobre um perigo, pedir licença, prometer algo, agradecer um favor, desculpar-nos, etc. Assim, tudo o que falamos são ações. Essas ações que se dão por meio da palavra são o que chamamos de atos de fala. Então, o que são atos de fala? Vou até mudar aqui a cor. São ações que se dão por meio da palavra, chamamos de atos de fala. Ações que se dão por meio da palavra, e essas ações são carregadas de intenções comunicativas. O menor ato de fala é definido como frase. Então, o que é frase? O menor ato de fala, tá bom? É frase. Observe. Aí nós temos ali outra tirinha de Silvestre. Qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Fácil, 2 furos. Ops. E o de 8 furos deve ser mais pesado. No primeiro quadrinho dessa tirinha, o pedreiro faz uma pergunta a seu ajudante. Qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Dizemos que esse enunciado é uma ação porque, por meio dele, o pedreiro quis satisfazer uma curiosidade sua, saber qual é a diferença entre os dois tipos de tijolo. Portanto, temos um ato de fala e, consequentemente, uma frase. Ainda no primeiro quadrinho temos mais 2 atos de fala, ou seja, mais 2 frases. Fácil, 2 furos. Então, aqui nós vimos o quê? Que isso daqui é uma frase, foi um ato de fala que o pedreiro fez ali e tinha uma intenção, né? Sanar uma curiosidade. Aqui nós temos 2 atos de fala, 2 frases que tem intenção de quê? De responder ali, né? Na primeira, o ajudante expressa certeza sobre o que vai dizer. Fácil, quando a gente diz assim, fácil, é porque a gente tem certeza, né? Que é algo muito óbvio. Na segunda, passa a informação que o pedreiro deseja. Qual é essa diferença? Para o outro, 2 furos. Observe que para compreendermos essas 2 frases, precisamos avaliá-las dentro do contexto. Dentro do contexto da situação. Então, o contexto ele é muito importante para a nossa fala. Se por acaso você viesse andando pela rua e as visse escritas aleatoriamente no muro, não poderia entender o seu significado. Se você visse fácil, 2 furos, você entenderia aquilo lá sem saber da conversa anterior, do contexto, da situação comunicativa? Não, né? Ou seja, essas 2 frases são completamente dependentes do contexto, o que não ocorre com a pergunta feita pelo pedreiro. Qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Eu não dependo do contexto para compreender essa fala, para entender a intenção, que é sanar uma curiosidade, né? Para eu entender ali a globalidade dessa frase, desse questionamento, não é necessário o contexto. Assim, identificamos inicialmente 2 tipos de frase. Frases de situação ou frases incompletas
são frases que dependem do contexto para serem compreendidas. Na tira são exemplos desse tipo de frase. Fácil, 2 furos, ups, Frases formalmente completas são frases que teoricamente contêm todos os elementos necessários à sua compreensão. São chamadas também de períodos. Então, frases completas ou frases formalmente completas são chamadas de períodos. Na tira, são exemplos de períodos. Qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? E o de 8 furos deve ser mais pesado. Além dessa classificação, os gramáticos costumam dividir as frases em 5 categorias, de acordo com as intenções de quem fala, escreve. Observe, nós temos 5 categorias de frases. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, nós temos aqui as declarativas, que veiculam informações. Declarativa veicula, traz uma informação. A língua portuguesa é muito variada. A cidade de Petra é o principal atrativo turístico da Jordânia. Essas frases têm como intenção, lembra que o ato de fala ele tem intenção? Essas frases declarativas têm a intenção de informar, certo? Essa é a intenção delas. E eu tenho as frases exclamativas. As frases exclamativas, por sua vez, expressam emoções. Essas frases sempre terminam com ponto de exclamação. Olha, exclamativa termina com ponto de exclamação. Que susto! Ufa! Como Machu Picchu é interessante! Então, elas vêm representar, expressar aí emoções de surpresa, de susto, de alegria. Tudo isso vem aí, elas se classificam aí, essas frases que vêm demonstrar esses sentimentos, essas emoções, elas se classificam como exclamativas e todas possuem um ponto de exclamação. Nós temos as interrogativas, e as interrogativas, por sua vez, deixa eu colocar outra cor, interrogativas formulam perguntas. Nós não temos o ponto de interrogação, então as interrogativas formulam perguntas, terminam sempre com ponto de interrogação. Quantos anos você tem? Você conhece Paraty? A intenção é o quê? Perguntar. Imperativas. As imperativas, elas expressam ordens. Imperativas expressam ordens. Saia já daí. Obedeça. Tenho certeza que seus pais utilizam muitas frases imperativas, né? São ordens, certo? A intenção ali é ordenar, dar uma ordem a alguém. Nós temos as optativas. As optativas expressam desejos. Tomara que dê tudo certo. Espero que você seja muito feliz. Então, elas expressam desejos. Observe que para entendermos aí a classificação de cada uma dessas perguntas, nós temos que observar a intenção, né? Se a intenção é dar uma ordem, se é expressar um desejo, expressar uma emoção, se é fazer uma pergunta, tá bom? Então, a intenção está aí muito ligada à classificação das frases. Na prática, essa distinção não é tão rígida. O sentido das frases depende das intenções de quem fala e escreve. Às vezes, o sentido de uma frase muda com a entonação. Observe, você já chegou? Você já chegou. Você já chegou. Observe, a entonação mudou, a intenção mudou e o tipo de frase também mudou. Noutras vezes, podemos também combinar valores. Uma pergunta pode ser também uma exclamação. Você já chegou? Observe o ponto de exclamação e o ponto de interrogação juntos. Expressam ali juntos tanto uma exclamação quanto uma pergunta, uma interrogação. Uma pergunta pode ser também uma ordem. Você vai sair daí ou não? Observe, é uma pergunta, mas é uma ordem.
Uma declaração pode ser uma ordem, você vai sair daí agora. Foi algo declarado, mas é uma ordem também. Uma declaração pode ser uma pergunta, gostaria de saber o horário da prova. Além disso, certas perguntas, declarações e ordens podem ser feitas simplesmente por meio de interjeições. E o que são interjeições? São palavras que empregamos exclusivamente como frase de situação. Que são frases de situação? As frases que dependem do contexto para nós entendermos, né? Elas expressam estados emocionais, admiração, surpresa, desalento, etc. Epa, ui, ó, ufa, oba. Então elas vêm apresentar aí estados emocionais. Chamar a atenção de alguém, geralmente para iniciar uma conversa ou como respostas curtas enquanto elas acontecem. Olá, psiu, ei, em, As formas oi e olá podem ser empregadas nas duas situações dependendo da entonação. Podem representar sons também, pou, pá, zum, vapt-vupt. Essas interjeições são chamadas também de onomatopeia, e nós vamos ver as onomatopeias quando formos trabalhar figuras de linguagem, que a onomatopeia, ela é justamente isso, a representação de sons, tá? E aqui nós temos alguns exemplos também de interjeições, né? Caramba, declaração de alegria ou decepção. Pergunta de quem não entendeu ou não acreditou no que ouviu. E psiu, ordem para fazer, silêncio. Vamos falar agora aqui da negação. As frases podem ser classificadas também quanto à polaridade, que podem ser afirmativas ou negativas. Polaridade. Observe, quando a gente tem um lápis, deixa eu pegar aqui uma caneta, um lápis. Nós temos aqui uma caneta. Nós temos os polos, as extremidades da caneta, positivo, negativo. Observe que um é contrário do outro, né? Então, as frases elas podem ser classificadas quanto a essa polaridade, positiva ou negativa. A negação mais comum se dá pela palavra não, mas existem outras formas de se produzir frases de polaridade negativa. Não sei quantos dias passarei em Salvador. Nem ela sabe que lugar quer conhecer. Ninguém falou nada sobre nossa viagem à Amazônia. Nada podia fazer-nos desistir daquele passeio, entre os outros exemplos aqui. Olhem esses bem interessantes. Era desnecessário levar tanta roupa. Não é nem outra palavra, e sim um prefixo que vai indicar essa negação. Uma parte ali que é colocada junto à palavra. Importante notar que, ao contrário da língua inglesa, por exemplo, o português permite a dupla negação. Nós utilizamos muito essa dupla negação, tá? Na nossa língua, são comuns construções como não havia ninguém na sala. Observe que é uma dupla negação. Não havia ninguém na sala. Nunca ninguém me alertou sobre isso. Isso é super comum. Algumas frases de polaridade negativa são utilizadas com a finalidade de fazer declarações indiretas. Ou seja, estou dizendo aquilo indiretamente. Observe o exemplo. Ele não é nada baixo. Quando eu digo isso, ele não é nada baixo, eu estou fazendo uma declaração indireta, dizendo que ele é alto. Se ele não é baixo, ele é alto. São as chamadas lítotes. Não tenho medo, quer dizer que tenho coragem. Ela não é nada boba, quer dizer que é muito esperta. Não sou um mau caráter, sou um bom caráter. Observe aí esse jogo aí de sentido, certo? Eu nego, ou para dizer uma afirmação, ou eu digo uma afirmação para dizer algo negativo. E aqui terminamos essa videoaula, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver aí sobre esses conteúdos, sobre essa explicação, se tiver ficado um pouco confuso, você pode me falar que a gente
vai discutir aí sobre esses pontos, tá bom? Mas não deixe de acompanhar aí no livro de vocês a teoria, anotar aquilo que vocês acharam importante, sublinhar as partes importantes e anotar as dúvidas para participar dos plantões, tá bom? Até a próxima aula, tenha um excelente final de semana.